capítulo 4 de Lucas, versículo de número 16, a seguir diz assim: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga. Levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. A sua palavra é viva, a sua palavra é vida, a sua palavra é poder, a sua palavra é espírito, e nós oramos no nome de Jesus, para que pelo poder da tua palavra, o teu Espírito Santo esteja testificando, confirmando em cada coração, em cada vida, no nome de Jesus, ó Pai. Nós declaramos, Senhor, o poder da tua palavra neste lugar, em nome de Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade para ministrar, tenha liberdade para operar em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. Nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Obrigado, Senhor. Tome assento em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, inicialmente nós precisamos, pode deixar ali a imagem do texto, irmão, o que Jesus, como Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus, o Jesus que falamos, o Jesus que cantamos para Ele, o Jesus que conhecemos aí na palavra, na sua Bíblia, aleluia, quem Ele era, como Ele era, qual era a sua posição, como eram os seus passos, sua jornada, como era esse Jesus, aleluia. Nós temos que aprender com Ele como Filho de Deus, porque nós também somos feitos filhos de Deus, amém? Só que não existe uma ligação entre o Filho de Deus, né, verdadeiro, que caminhou na terra, que trouxe o Evangelho, pregou o Evangelho, operou em seu ministério, que realizou a redenção. Se nós dizermos que somos filhos de Deus, mas não tiver nenhuma relação ou conexão com o propósito dele, com a ação dele, com a identidade dele, com as características dele. Então nós precisamos entender isso. E a palavra fala, irmãos, que Jesus ele vai a Nazaré, mas a palavra fala aqui no versículo 14, inicialmente, então pela virtude do Espírito, pelo poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Uma coisa que eu quero pontuar, irmãos, porque Jesus ele é ungido, estava ungido para o ministério aqui, aleluia, sempre, aleluia, ele lidou com rejeições, mas nenhuma rejeição, aleluia, afetou o coração deles, ou o coração dele, né? Nenhuma oposição religiosa, ou rejeição religiosa, deixou Jesus deprimido, deixou Jesus ressentido, deixou Jesus frustrado. Não, Jesus sabia quem Ele era, Jesus sabia lidar com rejeições, sem que o seu coração fosse afetado. E hoje nós vemos uma cristandade desconectada do padrão de Cristo, ou desconfigurada do padrão de Cristo. Qualquer coisa é motivo para estarem tristes, frustrados, desanimados. Mas eu quero te ensinar algo aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Então Jesus ele estava agora direcionado pelo Espírito Santo,
E aí ele volta para Galiléia, a fama dele estava correndo em todas as terras de redor. E aí então ele vai para Nazaré, a cidade onde ele foi criado. Aleluia. E aí a palavra fala, então, chegando lá no versículo 16, como na verdade Jesus estava, né, quando ele veio debaixo da lei. Então, né, Israel tinha lei, e dentro da lei havia, dentro de Israel, né, na época havia o templo em Jerusalém, e nas regiões distantes haviam as sinagogas, que eram como, né, para os judeus, como um local público de encontro, também para a oração, também para a liturgia do Torá, e também para eles se reunirem nos sábados, né, como era o costume deles. E aí o que acontecia é que, chegando Jesus em Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, porque era somente no sábado que eles iam nas sinagogas, né? Onde era o sábado eles não trabalhavam de maneira nenhuma, não faziam nada, né? E levantou-se para ler, porque era lido, né? Os profetas era lido, o Torá. E aí a palavra fala que ele leu, né, que levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, ele achou o lugar em que está escrito. Ou seja, ele recebeu, ele estava tanto na direção de um Senhor ali, do Espírito de Deus, que ele foi, né, o ministro já tinha uma palavra lá, ele se levantou para ler, ele deu a palavra. E qual era a palavra? A palavra profetizada sobre ele. Isaías profetizou sobre ele, que ele seria ungido, que o Espírito do Senhor estaria sobre ele. Aleluia. Mas aí, irmãos, eu abro um parênteses aqui, porque eu até tenho trabalhado isso com a igreja, para desconfigurar aquela mentalidade equivocada, aquele padrão equivocado, que Cristo, ele foi ungido para quê? Note uma coisa, irmãos, ele leu essa palavra dentro da sinagoga, mas ele foi rejeitado dentro da sinagoga. Mas ele foi ungido para quê? Simplesmente para ficar dentro da sinagoga? Não. A própria palavra já diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar. Diga, para evangelizar. Evangelizar é pregar o evangelho. Também ungido para quê? Para evangelizar os pobres, né? Enviou-me também a curar. Fala curar. Fala curar, fala. Não diga meia fala. Fala curar. Senão ninguém é curado, irmãos. Aleluia. Curar os quebrantados de coração. Apregoar liberdade. Fala comigo, liberdade. Liberdade aos cativos, que é aos presos. E dá vista aos cegos, diga vista. Aleluia. E pôr em liberdade os oprimidos, fala liberdade novamente. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. O tempo do favor de Deus, o tempo da graça de Deus. Diga, o tempo do favor. Anunciar o tempo do favor. Aleluia. Imagine se a igreja entendesse isso aqui, né? Mas ela vai aprender em nome de Jesus, amém? Aleluia. Então Jesus, ele leu sobre ele mesmo. Então ele leu sobre ele. E aí a palavra fala, aleluia, que ele fechou o livro, tornou a dar o ministro, sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos ou fixos nele, olhando para ele. O que ele leu? Sobre quem que ele leu? Quem será? Não, esse aí é o filho de José. Esse aí é o filho de Maria. É o irmão de Tiago. É o irmão de João. Tem seus irmãos, estão por aí. E aí se escandalizaram nele. Porém ele falou, né, hoje se cumpriu essas escrituras aos vossos ouvidos. Sobre quem foi profetizado, já está diante de vocês.
Tudo bem. E aí a palavra fala que eles pegaram, falaram algumas coisas ali, Jesus também falou muitas coisas para eles. E por fim, versículo 28, olha o que é o padrão do religioso. Versículo 28. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Ficaram irados. Irados com quem? Com quem? Com Jesus. A pessoa quando está na carne, irmão, elas ficam iradas com Jesus. Pessoa religiosa, na verdade, não gosta de Jesus. Gosta também de usar os termos de Jesus. E aí expulsaram da cidade, levaram cume de uma cidade, né, versículo 29. Olha que interessante. E levantando-se, expulsaram da cidade, o levaram até o cume do monte, que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Então queriam lançar Jesus lá de um monte abaixo. Mas e ele? O que ele fez? Não façam isso comigo, é uma injustiça. Vocês vão impedir o propósito de Deus se cumprir na minha vida, vocês não estão entendendo. Não fez isso. O que ele fez? Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Eles estão tentando empurrar ele. O que ele faz? Passa pelo meio deles, e eles não podem fazer nada. Ficaram parados. Ele passou pelo meio de nós? Passou. Ele saiu do meio de nós? Saiu. Não podemos empurrar ele? Não podemos. Por que será? Tudo bem, então esse é Jesus. Temos que aprender com ele, irmãos. Então ele lidava com esses problemas. Na verdade, isso não tocava nele, né? Como humanamente não podiam tocar nele, também espiritualmente ou sentimentalmente não tocava nele. Muito bem. E aí a palavra fala, até usei esse texto aqui, eu quero usar novamente, para mostrar algo para os irmãos, versículo 31. Aleluia. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Eu já falei sobre a questão da sinagoga. Então, admiraram-se da sua doutrina. Mas agora preste atenção, ele deixou Nazaré. E ele foi para onde? Cafarnaum. Cafarnaum, cidade da Galileia. Galileia dos gentios. Israel era dividido entre a Judeia e a Galileia. Judeia estava o templo, estava a elite. Galileia estava o povão, estavam os pobres, estavam muitos gentios ali. Aleluia. E agora Jesus vai, né? Depois de ter sido rejeitado lá, ele vai para um lugar onde havia muitos gentios, havia muitos necessitados, e aí ele ensinava. E a palavra fala, versículo 32, seguindo, vamos lá. Estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. E esse exclamou em alta voz. Preste bem atenção, irmãos. Onde que estava o homem que tinha o espírito imundo? Na sinagoga. A sinagoga é a mesma coisa que uma igreja nos dias de hoje, que um salão, que uma congregação. Muitas vezes, irmão, não pense que os endemoniados estão lá fora. Tem muitos endemoniados dentro das igrejas. E aqui, no caso, tem um endemoniado dentro dessa igreja. Sinagoga aqui representando uma igreja, ou representando um templo. Versículo 34. E aí, queridos, ele estava ali, né? A palavra fala, acho que eu pulei o versículo 32, né? 32, irmão, pulamos o 32, volta por favor. Admiravam-se da sua doutrina, do seu ensino, porque a sua palavra era com autoridade. Volta 34. 34. Dizendo, aqui temos nós, então aquele demônio, falando na boca daquele homem endemoniado, aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste a destruir-nos. Bem sei que és o Santo de Deus.
Falamos aqui, irmãos, e já temos falado várias vezes, o reino do espírito das trevas, eles sabem que é Jesus. Geralmente quem estava dentro das sinagogas, quem estão dentro das igrejas, não sabem que é Jesus ainda. Jesus revelado pelo Espírito Santo, muitos ainda não sabem. Mas os demônios sabem quem é Jesus. Que Ele é luz, que Ele é vida, que Ele é verdade, que Ele é poder. Aleluia. E aí então, irmãos, aleluia. Então eles falaram, bem sabemos quem tu és. 35. E Jesus o repreendeu, diga comigo, o repreendeu. Dizendo, cala-te e sai dele. E o demônio lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Quem teve que sair da sinagoga? Quem? O homem ou o demônio? Não, Jesus expulsou o homem para fora. Jesus recentemente tinha sido expulsado, né? Aleluia, de Nazaré. E agora Jesus vai numa sinagoga em Cafarnaum, na cidade da Galileia, uma cidade da Galileia, aleluia. E agora, dentro da sinagoga tinha um homem com espírito mau. E Jesus repreende aquele espírito e aquele espírito sai daquele homem. Temos que aprender sobre isso, irmãos. Aleluia. O que tem que ser repreendido? Aleluia. E ele saiu sem lhe fazer mal. Então aqui, irmãos, para que vocês entendam, esse demônio é um espírito maligno, um espírito imundo, melhor dizendo, aleluia, ele é uma personalidade imunda. Não sabemos, a palavra não descreve qual era, né, o que esse espírito causava especificamente na vida desse homem, mas esse homem não tinha uma vida adequada, uma vida coerente, uma vida decente. Mas o poder da autoridade da palavra de Jesus fez com que aquele demônio não suportasse e se manifestasse. O que tu queres aqui? Eu estava tão bem nessa sinagoga, eu estava tão bem nessa vida, nessa vidinha, que eu estava me alimentando. Viesse nos destruir, bem sabemos quem tu és. Jesus disse, cala-te e sai dele. Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. É isso que tem que ser com o demônio, mas ele tem que cair, tem que sair. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Agora, muito bem, então aqui esse é o padrão de Jesus que queria mostrar para vocês. Mas Jesus, ele não caminhou sozinho. Quando ele iniciou seu ministério, ele chamou seus discípulos. Diga comigo, discípulos. Muito bem. E os discípulos caminharam aproximadamente 3 anos com Jesus. Eles ouviram Jesus, eles seguiram Jesus. Jesus ia, eles iam. Jesus mandava, eles, obedeciam. Mas eles apenas eram figuras seguindo Jesus. Mas eles não eram como Jesus. Pergunta para você do seu lado, você é como Jesus? Boa pergunta, pastor. E aí então, irmãos, quando esses discípulos de Jesus aprenderam com ele, andaram com ele, caminharam com ele, foram ensinados por ele, e quando Jesus chegou no momento, de cumprir o propósito dele, de realizar a redenção, que ele foi traído, julgado, condenado, crucificado, sepultado, todos eles o quê? Como havia Zacarias profetizado, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. E aí fugiram tudo. Jesus havia avisado isso para eles. Mas como a palavra dele não estava neles, eles fugiram. Então eles estavam andando com Jesus, mas eles não estavam ainda vivendo o propósito de Deus, o propósito de Jesus na vida deles. E aí agora prenderam Jesus, pegaram Jesus e eles se esconderam, trancados com medo dos judeus. Com medo.
Aquele era o padrão que eles estavam vivendo antes da obra de Jesus. Aquele era o padrão de discípulos que não têm vida com Deus, que apenas seguem ensinamentos, padrões, mas que não têm uma essência, que não têm uma substância, que não têm uma vida. E aí quando algo aparece, ou algo se arremete contra eles, eles se escondem. Eles vão para debaixo do cobertor. Eles vão para debaixo da saia da mamãe. E ali então, irmão, só que a palavra fala que eles não ficaram nesse padrão. Porque depois que Jesus ressuscitou, Jesus apareceu a eles, se revelou, se manifestou para eles por várias vezes, esteve com eles por 40 dias para restaurar eles e para preparar eles, anunciando para eles sobre o reino de Deus. Então depois Jesus sobe, tem a sua ascensão no dia 40, depois Jesus envia o seu Espírito Santo. E depois que Jesus envia o seu Espírito Santo, então ali a igreja começa a receber a sua identidade, a sua vida, a sua essência, a sua substância. Ou seja, aleluia, assim como Jesus estava ungido, aqueles discípulos também estavam sendo ungidos por Jesus. E como Jesus, ou para que Jesus foi ungido, já foi descrito e falado aqui. E aqueles discípulos também, eles foram ungidos e eles sabiam para que estavam ungidos. Por que estavam ungidos? Aleluia. E isso é muito importante nós sabermos e entendermos, meus irmãos. Amém? Diante disso, quero levá-los lá na palavra em Atos. Primeiramente aqui dizendo que em Atos 2, Jesus cumpre a promessa do Espírito Santo. Ele envia o Espírito Santo. Em Atos 3, os discípulos deixaram de ser, depois de ter recebido o Espírito Santo em Atos 2, eles deixaram de ser homens naturais, carnais, se tornaram homens cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, ungidos por Deus. No capítulo 3, eles realizam o primeiro milagre em nome de Jesus, curando um homem que era coxo, que era paralítico de nascença. Aleluia. No capítulo 4, eles foram julgados, aleluia, interrogados pelo sinédrio dos judeus, aleluia. E no capítulo 4, então, acontece algo interessante, e a palavra de Deus nos diz aqui, no capítulo 4, versículo 21 e 22, algo bem interessante, porque depois do julgamento que eles tiveram do sinédrio, aleluia, diz assim, mas eles ainda os ameaçavam mais. Quem ameaçava? O sinédrio ameaçava quem? Os discípulos. Só que agora eles estavam ungidos, irmãos. Agora eles não fugiam mais, porque é a unção que faz toda a diferença. É o poder de Deus na nossa vida que faz toda a diferença. Não existe ameaça para o Filho de Deus. Como isso é claro, irmãos, como isso é importante. E não achando motivo de os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. O que aconteceu? Versículo 22. Pois tinha mais de 40 anos o homem a quem se operara aquele milagre de saúde. Qual era o homem? O homem que era paralítico, que era coxo, que era aleijado. Então agora, irmãos, aqueles homens estavam ungidos para ficarem da sinagoga? Não. O homem estava lá fora da sinagoga, fora do templo, melhor dizendo. Quando eles iam para a oração no templo, foi que eles se depararam com aquele homem pediu esmola para eles. Agora, o Filho de Deus dá esmola? Pergunte-se, irmão, olhe biblicamente se o Filho de Deus ele dá esmola. Irmão, não somos contra a caridade, mas caridade não salva. A graça de Deus salva. Aleluia. Amém? Aleluia.
E aí então, irmãos, agora vamos olhar como que essa igreja agora, ela iniciou, depois de ela ser ungida, depois de ela estar ungida. Então qual o padrão? Primeiro Jesus configurou o padrão de filho, e agora a igreja está configurando o padrão de igreja. Isso é muito importante nós entendermos. Aleluia. E aí no versículo 23 acontece que, aleluia, soltos eles, 23, todos eles foram para os seus quem? Seus irmãos, sua família, seu povo, e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes anciões. Então contaram das ameaças que proibiram de não falar mais o nome de Jesus. Olha, vocês podem fazer tudo, mas não me ensine mais esse nome. Mas foi nesse nome que esse homem está são diante de vocês. Não ensine mais esse nome. Não faça mais milagres nesse nome. E aí os discípulos foram e falaram todos tudo isso para os seus. E aí eu até já falei aqui, mas quero utilizar isso aqui para toda a igreja agora. Aleluia. E agora, irmãos, interessante, versículo 24. E ouvindo eles isto, quem? Os irmãos. Fale comigo, os irmãos. Eles ouviram o quê? Aquilo que os apóstolos disseram que aconteceu com eles. Depois lá de Atos 2 terem sido ungidos, Atos 3 realizar o primeiro milagre, e agora estamos em Atos 4, eles tinham sido ameaçados pelos principais sacerdotes, pelos anciões, pelo sinédrio. E agora os irmãos ouviram isso, o que eles fizeram? Eles unanimemente levantaram a voz. Diga comigo, levantaram a voz. Levantaram a voz para quê? Para falar mal? Malditos aqueles fariseus. Malditos aqueles lá que estão lá naquele lugar. Que injustiça que fizeram. Tadinho de nós, tadinho de Pedro, tadinho de João. Não honraram eles. Não, irmãos, eles levantaram a voz para Deus. Diga comigo, levantaram a voz para Deus. E disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. O que eles fizeram? Levantaram a voz para primeiro exaltar a Deus. Quando nós estamos num problema, irmãos, ou lidando com uma rejeição, ou com uma oposição espiritual, primeira coisa que temos que fazer: exaltar a Deus. Não ficar abatido e dizer: Deus, eu sou um pobre pecador, coitado, sofrido nesse mundo. Pare com isso. Jogue-se no lixo. Primeiro exalte a Deus. Versículo 25. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Então isso eles já sabiam. Preste atenção, volte aqui. Eles já sabiam daquilo do plano de Deus, aquilo que havia acontecer, que tinha que acontecer com Jesus, para que por meio de Jesus nós tivéssemos hoje a graça de Deus. Aleluia. Versículo 26. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes e se ajuntaram a uma, ou todos juntos, contra o Senhor e contra o seu ungido. Falando de Jesus, ungido, diga comigo, ungido. A igreja de Jesus também é ungida. Amém? Amém? Você é ungido? 27. Porque verdadeiramente quando teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Vamos. Para fazerem tudo que a tua mão e teu conselho tinham anteriormente determinado, que se havia de fazer. Então, dentro do propósito de Deus, estavam vendo o propósito de Deus. Estava claro isso para eles. 29. Aleluia. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Então, olha, Senhor, para o que está acontecendo, para a oposição. Olha. Mas agora, o que ele está fazendo aqui? Colocando diante de Deus. Está colocando Deus na situação. E concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Preste bem atenção. Agora eles fazem um pedido específico: Senhor,
os teus servos, os teus apóstolos, eles estão pregando a tua palavra. Então agora, Senhor, olha para as oposições que vieram, mas concede com que eles falem com toda a ousadia. Diga comigo, com toda a ousadia. Irmãos, imagine se a igreja fosse ungida, as igrejas, religiões, denominadas cristãs, denominadas ungidas, estivessem ungidas, para ter ousadia, para que falem com toda a ousadia a tua palavra. Aleluia. Versículo 30. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, os apóstolos iriam operar sinais e prodígios. Diga comigo, sinais e prodígios. Deixa eu perguntar para você, qual o sinal que você já operou de Deus aqui? Você já operou algum sinal de Deus? Por que não? Pergunte-se, por que não? Agora é interessante, porque eles estavam aqui nessa oração, orando pelos apóstolos, sim ou não? Sim ou não? Dentro do contexto era uma oração, eles primeiro exaltaram a Deus, colocaram a situação, falaram sobre o acontecimento de Cristo, o propósito de Cristo, aleluia, eles estavam orando enquanto estendes a mão, concede a eles para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Então eles estavam orando pelos apóstolos, certo? Certo? Está claro isso? Então voltamos aos textos, está claro sim ou não? Estou fazendo uma pergunta, irmãos. Vamos lá, sim? Sim, então tá bom. Versículo 31. Olha o que acontece aqui, irmão. E tendo eles orado, lembra de eles entender o contexto, está dentro de uma oração. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e comigo, reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Peraí, eles não pediram para eles, para os apóstolos? E agora o que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? Pergunte a pessoa do seu lado. O que aconteceu com eles, irmão? O que aconteceu com eles? Irmãos, quando a oração está em concordância com a vontade de Deus, Deus se move o lugar. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Ao mover de Deus, ao fluir de Deus. Aleluia. No capítulo 4 que lemos, Jesus, pelo poder do Espírito, voltou para toda a Galiléia e sua fama correu por todas as terras e de redor. Sua fama, ou seja, pela virtude do Espírito, pelo poder do Espírito. Pelo poder do Espírito. Amém? Eu tenho falado, irmãos, o Espírito, ele não é apenas uma emoção que eu sinto, que eu me balanço, que eu choro. O Espírito está bem claro aqui, nós lemos em Isaías, a recitação de Isaías 61, aqui em Lucas 4, que ele me ungiu para apregoar boas novas, apregoar o Evangelho. Irmãos, a pessoa que se diz ungida, mas que não tem o Evangelho, está ungida pelo quê? Ungida com azeite de soja? Então, olhem bem, irmãos, a palavra fala que tendo eles orado, quem? A igreja, os irmãos, eles oraram dentro do propósito de Deus, e uma oração coletiva, uma oração em concordância, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e aqui a palavra muito interessante, todos foram cheios do Espírito Santo. Fala comigo, todos foram cheios do Espírito Santo.
Olhe para o seu do seu lado, agora. Não olhe assim de cantinho de olho, olhe bem no olho assim, olhe totalmente. Veja se essa pessoa está ungida, está cheia do Espírito Santo. Olhe. Está cheia do Espírito Santo. E como fruto, como sequência de estar cheios do Espírito Santo, eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Anunciavam, ou seja, proclamavam a palavra de Deus com ousadia, porque ficaram cheios do Espírito Santo. Interessante, né, irmão, que tem pessoas que dizem que são batizadas no Espírito Santo, que têm o Espírito Santo, mas nem o vizinho delas sabe que elas são crentes. Nem o colega de trabalho percebe que elas têm algo diferente na vida delas. Será que as pessoas estão ungidas, estão cheias do Espírito Santo? Ou estão cheias de si mesmas? Estão cheias da naturalidade? É interessante, irmãos, porque nós precisamos pegar isso aqui, ó. Quando nós oramos dentro do propósito de Deus, automaticamente, quando eles estavam orando pelos apóstolos, aleluia, o Senhor ouviu a oração, depois de eles serem orados, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, aquilo que eles pediram para eles, os apóstolos, veio também para eles. Porque as coisas de Deus, irmão, não é coisa limitada. A obra de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus não é algo limitado, irmão. O homem que fica limitando, a mente humana, mente não renovada pela palavra de Deus, é que é limitada. É padronizada em modos religiosos. Então agora esses irmãos aqui, irmãos, estavam configurando para nós uma imagem do que é ser igreja, de como orar em concordância com a palavra de Deus, orar em concordância pelo propósito de Deus. Mas nós vamos avançar nisso aqui hoje, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Então, eles oraram por meus apóstolos e eles foram cheios do Espírito Santo e eles falavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. No livro de 1 Tessalonicenses, eu quero ler a partir do versículo de número 5. 1 Tessalonicenses. Irmãos, nós temos que olhar para os padrões, para os parâmetros da palavra de Deus para nós. Porque o nosso evangelho, quem estava falando aqui era Paulo, nosso. Você tem parte nesse evangelho? Esse evangelho é seu também? Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e com muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Deixa aqui. Então o nosso evangelho, irmãos, não é apenas uma liturgia, é uma essência, é uma substância, é uma vida. É a mensagem de Deus, é Deus falando. Amém? É isso que Paulo estava dizendo. Amém? Então ele está escrevendo para a igreja de Tessalônica. E no versículo 6, e vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor. Espera aí, qual era o padrão que esse povo aqui pegou? Eles pegaram o padrão de uma imagem de quem? De Paulo e de Jesus. Você pegou o padrão de quem? Mala feita? Não pega esses padrões, irmãos. Pega o padrão de quem tem vida com Deus. Pega o padrão aqui de Paulo, pega o padrão do próprio Jesus.
Foi isso que essa igreja tessalônica fez. Aleluia. Recebendo a palavra em muita tribulação, porque sempre tem uma oposição com a palavra, mas a oposição sempre fica para trás e Deus não sempre vamos para frente. E Deus, como Jesus, ele também teve ali a tribulação, a rejeição. Isso não intimidou ele, isso não limitou ele, isso não privou ele do propósito de Deus. Amém? Com gozo do Espírito Santo. Gozo do Espírito Santo. Amém? Versículo 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Aqui, preste bem atenção. Macedônia não era uma cidade. Acaia não era uma cidade, eram províncias romanas. Províncias que tinham várias cidades. E esses irmãos aqui, eles foram exemplo para todos os fiéis, todos os crentes, os salvos. No versículo 8. E agora nós temos que entender que essas igrejas, elas estavam existindo, vivendo, atuando em um tempo remoto. Remoto, de dificuldade de mobilidade, de agilidade, sem recursos de tecnologia. Mas olha o que diz a palavra. Porque por vós, pela igreja tessalônica, soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. De tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Deixa aqui. Meu Deus, é porque tem gente que fica batendo cabeça. Eu não sei o que eu tenho que fazer para Deus. Eu não sei qual é o meu chamado para Deus. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Bota a palavra. Muito bem. Então, naquele tempo remoto, que não tinha, meios de locomoção, meios de informação, a palavra, olha aqui, porque por vós soou a palavra do Senhor. A palavra do Senhor soou, quer dizer, foi ouvida, foi pregada, foi anunciada, foi manifestada. A palavra de quem? A palavra de quem? Do Senhor. Agora interessante, não somente na Macedônia e Acaia, nessas duas províncias, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou. Sabe o que significa isso traduzindo? A fé que estava neles, por meio deles, chegou também em outros. E outros habitantes fiéis que estavam crendo e recebendo, em toda a Macedônia, toda a Acaia e também em todos os outros lugares. A fé deles foi compartilhada, se espalhou. Em outro sentido, quer dizer, se multiplicou. Várias outras pessoas também pegaram ela. Mas agora mesmo eu queria que você enfatizasse aqui, que você visualizasse melhor aqui. O que se espalhou? O que se espalhou? A vossa fé. Não é a vossa falta, não é o vosso dilema, não é o vosso padrão, não é a vossa religiosidade, não, é a vossa fé que se espalhou. Não é uma teologia que se espalhou, como na nossa geração, mas a fé espalhou. E por eles soou a palavra do Senhor. Eu falei aqui, irmãos, tem pessoas que são crentes, estão dentro das igrejas, mas nem mesmo pessoas próximas deles. Pessoas em locais de trabalho, pessoas vizinhos, nem sabem que eles são crentes. Sabe por quê? São crentes anônimos. São cristãos anônimos, ninguém pode saber. Ninguém pode saber sobre a minha fé. Ninguém pode saber sobre o meu Deus. São anônimos, estão no anonimato. Mas olha só, irmãos, a palavra fala que essa igreja, a igreja tessalônica, por meio deles a palavra do Senhor soou.
foi ouvida. Não somente nessas duas províncias, mas em todos os lugares, a fé deles para com Deus se espalhou. Foi compartilhada essa fé. Foi compartilhada essa fé. Como nosso tempo, nossa geração está precisando disso, irmãos. Dessa fé ser espalhada, ser compartilhada. A palavra do Senhor soando. Irmãos, mais do que nunca, irmãos, estamos diante de um tempo e diante de uma geração que está clamando, gritando. E as pessoas que gostam das sinagogas, que gostam do templo, estão indo no templo, saindo do templo. E quando sai do templo, ele sai com o seu templo vazio. Como está o seu templo? Pergunta a pessoa que está do seu lado, como está o seu templo? Seu coração, como está? Está cheio do Espírito Santo? Ou cheio de você mesmo? Pergunte para ela. Pergunta se a pessoa está do seu lado. Cheio do Espírito Santo ou cheio de você mesmo? Como está o seu tempo? Aleluia. Irmãos, entendam isso. O que essa igreja, em essa era remota, o que ela pôde fazer? O que uma igreja hoje, irmão, nessa era da facilidade, da praticidade, o que ela não poderia fazer? Eu te pergunto, o que ela não poderia fazer? Mas a questão está onde, irmãos? Está que muitos estão dentro moldados e padronizados ao seu padrão, ao seu jeitinho religioso, seu jeitinho de frequentador da sinagoga. Aí estão ali. E às vezes até os demônios estão ali acomodados e confortáveis ali. Ah, eu sou aqui o fulano e tal. O chefe das encruzilhadas. Estou aqui, mandando aqui na sinagoga. E ali está todo mundo confortável nesse lugar. Todo mundo está confortável nesse ambiente religioso. Sabe o que é muito conveniente para os dias de hoje, irmãos? Ter uma religião, ter uma igrejinha para frequentar, ter uma sinagoga para frequentar. Não quero saber desse negócio de perseguição, não quero saber desse negócio de rejeição, mas você também daí não pode saber nada das coisas de Jesus, irmãos. Vocês me entendem? Luz e trevas não se mesclam, não se juntam. Você está na luz, irmãos, automaticamente as trevas, se você tem a autoridade da palavra de Deus, irmãos, aleluia, automaticamente os agentes das trevas, eles são reprimidos pela autoridade da palavra de Deus. Lembra do que Jesus lá, em Lucas 4? Aleluia. Lucas 4. Quatro, 32. E admiravam do seu ensino, porque a sua palavra era com autoridade. Diga comigo, autoridade. Sabe qual é o problema hoje? As pessoas vão resolver uma situação, sabe? Abençoa, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Quando aquele demônio se manifestou, Jesus falou: cala-te e sai dele. Autoridade. Ele já estava falando coisas com autoridade. E aí aquele demônio se incomodou, se endemoniou. Interessante, o demônio se endemoniou. E aí o que aconteceu, irmãos? Que Jesus somente o quê? O repreendeu. Por que Jesus repreendeu? Porque tem gente que não repreende nada. Vem uma situação, não repreende. Vem uma opressão, não repreende. Vem um sintoma, não repreende.
vem o mal, não repreende, vem o mal em alguma pessoa, também não repreende. Sabe o que é conveniente, irmãos? As pessoas hoje pegar, né? Se moldar um padrão, né? As coisas espirituais não é para mim, né? Como não é para você? Vou chamar alguém para orar. E a sua oração? E a oração daqueles irmãos lá em Atos 4? E a oração deles? Deus ouviu. Deus respondeu a oração deles imediatamente. A oração da igreja ali coletivamente, Deus ouviu e respondeu e moveu-se o lugar em que estavam ali reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. O que nós temos hoje dentro das sinagogas? Pessoas cheias de si mesmas, cheias da sua naturalidade, nada do Espírito Santo. É conveniente estar cheio num lugar cheio de si mesmo. Gostei do culto, não gostei do culto. Gostei da palavra, não gostei da palavra. Glória a Deus. Você não tem que gostar ou ficar julgando a palavra. Gostei, não gostei, achei, não achei. Não, você tem que receber a palavra e orar a palavra e aceitar a palavra e declarar a palavra, reivindicar a palavra. Como disse Paulo, o nosso evangelho, ser participante dessa palavra. Palavra poderosa, palavra viva, palavra de vida. Não se trata, irmão, de eu falar, de eu saber falar, saber pregar, saber comunicar uma mensagem positiva, uma mensagem inteligente. Não, eu tenho que pregar uma essência da palavra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Lembrando, enfatizando, ungidos para quê mesmo? Lembre, irmãos, aqueles homens ali, lá em Atos 4, aleluia, eles não eram denominados apóstolos, mas eles oraram. Diga comigo, eles oraram. E moveu-se o lugar que estavam reunidos. Por que a igreja aqui não pode orar? Por que a igreja está tão limitada ou numa visão tão pequena na sua oração? Irmão, se você exalta a Deus, se você clama a Deus, e se você ora de acordo com a palavra de Deus, irmãos, há uma resposta de Deus. Sempre haverá a resposta de Deus. E aí a questão, irmão, para concluir, já estou concluindo. Assim como Jesus ele foi ungido, ele também ungiu sua igreja. Assim também nós, irmãos, como filhos de Deus, estamos cheios do Espírito Santo. Não cheios de nós mesmos, mas cheios do Espírito Santo. Temos ousadia para proclamar a palavra de Deus. Ousadia, liberdade para proclamar a palavra de Deus. E isso foi produzido, dado, concedido pelo Espírito Santo. Ah, mas o Espírito Santo já veio, já balancei hoje no culto. Não, mas ele não vem para te balançar. Ele vem para te ungir, para você proclamar. Aleluia. Para evangelizar. Note que aquela igreja de Tessalônica, por eles a palavra do Senhor soou em toda a Macedônia e Acaia. Porque eles pregaram a palavra, eles entenderam que eles estavam ungidos. Por que estavam ungidos? E esse é o problema da crise de identidade da igreja. Que elas não sabem para que são ungidas. São ungidas para brincar dentro da igreja. Se balançar dentro da igreja, sai da igreja, a unção ficou.